Imagine um lugar onde a gravidade não apenas domina, ela dita todas as regras. Um ponto no espaço tão incrivelmente denso, tão misterioso, que nem mesmo a luz consegue escapar à sua força implacável. Estamos a falar dos buracos negros, monstros cósmicos que habitam o coração das galáxias, silenciosos e invisíveis, moldando o universo à sua volta com um poder incompreensível. Juntem-se a nós numa viagem até aos limites do conhecimento humano, mergulhando nas profundezas do espaço e do tempo para desvendar os enigmas dos buracos negros supermassivos. Vamos explorar como se formam, que propriedades os tornam tão fascinantes e de que forma moldam o universo que habitamos. Preparem-se para uma jornada onde a ciência se entrelaça com o mistério, e onde a grandiosidade destas maravilhas cósmicas vos deixará sem palavras. Imagine um lugar onde a gravidade triunfou sobre todas as outras forças, um domínio onde a matéria é comprimida até desaparecer do nosso universo observável. Este é o reino dos buracos negros, entidades tão densas e vorazes que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar à sua força gravitacional. Mas nem todos os buracos negros são iguais. Alguns são leves, em escala cósmica, nascidos da morte violenta de estrelas massivas. Outros são verdadeiros colossos. Habitam os centros das galáxias e possuem massas equivalentes a milhões, ou mesmo milhares de milhões de sóis. Os buracos negros supermassivos não são apenas versões ampliadas dos seus primos estelares. São uma espécie à parte. Enquanto os buracos negros estelares concentram a massa de algumas estrelas num volume do tamanho de uma cidade, os supermassivos reúnem milhões, ou mesmo milhares de milhões, de sóis num espaço menor que o nosso sistema solar. O seu horizonte de eventos, o ponto sem retorno, pode estender-se por milhares de milhões de quilômetros, engolindo planetas, estrelas e até sistemas estelares inteiros. A escala destes monstros é impressionante, mas mais impressionante ainda é a sua influência. Moldam galáxias, regulam a formação estelar e redefinem o próprio tecido do cosmos. Para compreender melhor o contraste entre buracos negros estelares e supermassivos, vamos explorar dois exemplos emblemáticos. De um lado, Cygnus X1, um buraco negro estelar situado a cerca de 6.000 anos-luz da Terra. Do outro, Sagitário A, o colosso supermassivo que habita o coração da nossa galáxia, a Via Láctea. Cygnus X1, embora pequeno em escala cósmica, é uma fonte intensa de raios X, extraindo matéria da sua estrela companheira e emitindo radiação letal. Mas a sua influência limita-se ao seu sistema local. Sagitário A, por outro lado, é silencioso, quase invisível, mas o seu campo gravitacional mantém milhares de milhões de estrelas em órbita. Um é uma fera barulhenta num pequeno palco. O outro é um soberano silencioso, moldando o destino de uma galáxia inteira. Os buracos negros supermassivos não estão espalhados ao acaso pelo cosmos. Eles preferem um endereço de prestígio, o centro das galáxias. Nesses núcleos galácticos reina o mistério. Espessas nuvens de gás e poeira
obscurecem a nossa visão, escondendo o que se esconde por trás do véu cósmico. Mas a chave está no movimento. Ao observar a dança intricada das estrelas e do gás, perto desses centros, os astrônomos conseguem deduzir a presença de um titã invisível, um buraco negro supermassivo, à espreita nas sombras, moldando tudo à sua volta com uma força silenciosa e irresistível. Por que será que os buracos negros supermassivos preferem os centros das galáxias? A resposta está escrita na própria história da formação galáctica. No universo primitivo, vastas nuvens de gás e poeira colapsaram sob a força da gravidade, dando origem às primeiras estrelas e às primeiras galáxias. À medida que essas protogaláxias evoluíam, a gravidade puxava a matéria para o centro, formando regiões densas e caóticas. Foi nesses cadinhos cósmicos que os buracos negros supermassivos encontraram o ambiente ideal para nascer e crescer, alimentando-se de gás, estrelas e tudo o que se aproximasse demais. Assim, os centros galácticos tornaram-se os seus tronos, e eles, os soberanos invisíveis do cosmos. A formação de buracos negros supermassivos é um dos mistérios mais complexos da astrofísica. Como surgem estes titãs cósmicos, alguns contendo a massa de milhares de milhões de sóis? Pensa-se que os buracos negros supermassivos se formaram no universo primitivo, relativamente pouco tempo após o Big Bang. Este enigma cósmico levou os astrônomos a explorar uma série de possibilidades, desde o colapso de nuvens de gás massivas até a fusão de buracos negros menores. Uma teoria dominante propõe que os buracos negros supermassivos se formam através de um processo conhecido como colapso direto. No universo primitivo, vastas nuvens de gás primordial de hidrogênio e hélio poderiam ter colapsado sob a sua própria gravidade, ignorando completamente a formação de estrelas. Estes buracos negros, semente, já significativamente maiores do que os buracos negros de massa estelar, teriam uma vantagem no frenesim alimentar cósmico. Rodeados por gás e poeira abundantes no universo primitivo, poderiam ter absorvido matéria rapidamente, crescendo até proporções supermassivas num período relativamente curto. Outra teoria convincente sugere que os buracos negros supermassivos se formam através de um processo mais gradual, começando com a fusão de buracos negros menores. Nos densos aglomerados estelares encontrados nos centros das galáxias, os buracos negros de massa estelar poderiam colidir e fundir-se, criando buracos negros progressivamente maiores ao longo do tempo. Ao longo de milhares de milhões de anos, estas fusões e eventos de acreção poderiam eventualmente produzir buracos negros supermassivos. A formação de buracos negros supermassivos é provavelmente um processo complexo, envolvendo uma combinação de colapso direto, fusões e acreção. O universo primitivo era um lugar caótico e dinâmico, com vastas flutuações na densidade e temperatura. Estas variações poderiam ter criado uma variedade de ambientes onde diferentes mecanismos de formação dominavam, levando a uma população diversificada de buracos negros supermassivos.
Os buracos negros, pela sua própria natureza, são invisíveis aos telescópios convencionais. Embora não possamos ver os buracos negros diretamente, podemos observar a sua influência na matéria e energia que os rodeia. Ao estudar cuidadosamente os movimentos dos objetos perto dos centros galácticos, os astrônomos podem inferir a presença de um buraco negro supermassivo e até estimar a sua massa. Uma forma de os astrônomos detetarem buracos negros supermassivos é observar os movimentos das estrelas nas suas proximidades. Ao rastrear cuidadosamente estas danças estelares ao longo de muitos anos, os astrônomos podem mapear o campo gravitacional em torno de um buraco negro e determinar a sua massa com notável precisão. À medida que a matéria cai num buraco negro, forma um disco rodopiante de gás e poeira, conhecido como disco de acreção. Em alguns casos, os buracos negros supermassivos lançam poderosos jatos de partículas que viajam a uma velocidade próxima da luz. Embora a observação dos efeitos dos buracos negros supermassivos nos seus arredores forneça evidências convincentes da sua existência, os astrônomos há muito que procuram uma forma mais direta de ver estes objetos elusivos. Nos últimos anos, esse sonho tornou-se realidade graças ao Event Horizon Telescope, uma rede global de radiotelescópios que trabalham em uníssono para criar um telescópio virtual do tamanho da Terra. Em 2019, a equipa do EHT revelou a primeira imagem de sempre de um buraco negro, M87C, localizado no centro da galáxia Messier 87. A imagem forneceu uma confirmação impressionante da teoria da relatividade geral de Einstein e abriu uma nova janela para o estudo destes ambientes extremos. Os buracos negros supermassivos, antes considerados meros aspiradores cósmicos, são agora reconhecidos como desempenhando um papel muito mais complexo e influente na evolução das galáxias. Não são apenas moradores passivos nos centros das galáxias. São forças dinâmicas que moldam o destino dos seus hospedeiros, impulsionando tanto a criação como a destruição numa escala galáctica. Estes titãs gravitacionais estão intrinsecamente ligados à evolução das suas galáxias hospedeiras, envolvendo-se numa delicada dança de mecanismos de feedback que podem tanto alimentar como extinguir a formação estelar. Compreender esta relação complexa é crucial para desvendar a história das galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. À medida que nos aprofundamos na relação entre os buracos negros supermassivos e as suas galáxias hospedeiras, descobriremos que estes gigantes cósmicos não são meros destruidores, mas também criadores, desempenhando um papel crucial na formação dos ecossistemas galácticos que observamos hoje. A dança entre buracos negros e galáxias é um testemunho da interconexão dos fenômenos cósmicos, onde mesmo os objetos mais extremos podem ter um profundo impacto nos seus arredores. Uma das formas como os buracos negros supermassivos influenciam as suas galáxias hospedeiras é através dos poderosos jatos de energia que libertam. À medida que a matéria entra em espiral no disco de acreção de um buraco negro, aquece até milhões de graus, libertando enormes quantidades de energia. Esta energia pode ser canalizada para poderosos jatos que eclodem dos polos do buraco negro, explodindo para o exterior a uma velocidade próxima da luz. Estes jatos,
transportando enormes quantidades de energia e partículas, podem estender-se por milhões de anos-luz, interagindo com o meio interestelar, as vastas nuvens de gás e poeira que permeiam as galáxias. Esta interação pode ter um profundo impacto na formação estelar, tanto desencadeando como suprimindo-a em diferentes regiões da galáxia. Quando estes jatos colidem com densas nuvens de gás, podem comprimir o gás, desencadeando o colapso dessas nuvens e dando início à formação de novas estrelas. Desta forma, os buracos negros supermassivos podem atuar como jardineiros cósmicos, semeando as galáxias com novas gerações de estrelas. No entanto, a influência dos buracos negros supermassivos na formação estelar nem sempre é positiva. Os mesmos jatos que podem desencadear o nascimento de estrelas também podem sufocá-lo se tornarem demasiado poderosos. Estes jatos podem aquecer o gás circundante, impedindo-o de arrefecer e condensar para formar estrelas. Este processo, conhecido como supressão, pode efetivamente encerrar a formação estelar numa galáxia, levando ao que os astrônomos chamam de galáxias vermelhas e mortas. O equilíbrio entre estas forças opostas, o desencadear e a supressão da formação estelar, depende de uma complexa interação de fatores, incluindo a massa do buraco negro, a taxa a qual ele acumula matéria e as propriedades do meio interestelar circundante. Compreender este delicado equilíbrio é crucial para desvendar a história da evolução das galáxias e explicar a diversidade de galáxias que observamos no universo atual. Esta intrincada relação entre os buracos negros supermassivos e as suas galáxias hospedeiras destaca a interconexão dos fenômenos cósmicos, demonstrando como mesmo os objetos mais extremos podem ter um impacto de longo alcance nos seus arredores. Os buracos negros supermassivos, apesar de todo o seu poder e influência inspiradores, permanecem envoltos em mistério. Fizemos progressos notáveis na compreensão das suas propriedades e do seu papel cósmico, mas algumas questões fundamentais continuam a intrigar os cientistas. Um dos mistérios mais profundos reside no próprio coração destes objetos. O que exatamente se encontra dentro do horizonte de eventos de um buraco negro? O horizonte de eventos marca o ponto sem retorno, uma fronteira além da qual a força da gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. A nossa compreensão atual da física quebra-se nesta singularidade. O ponto infinitamente denso no centro de um buraco negro. Aqui, as leis da relatividade geral que governam a estrutura em grande escala do universo colidem com os princípios da mecânica quântica, que descrevem o comportamento da matéria ao nível subatômico. Este choque de titãs, a batalha entre a gravidade e a mecânica quântica na singularidade, representa um dos maiores desafios da física moderna. Para compreendermos plenamente o que acontece dentro de um buraco negro, precisamos de uma teoria da gravidade quântica, uma estrutura que possa reconciliar estes dois reinos, aparentemente incompatíveis da física. Outro mistério intrigante em torno dos buracos negros é a natureza da radiação de Hawking. Na década de 1970, o físico Stephen Hawking propôs que os buracos negros não são inteiramente negros, afinal. Devido aos efeitos da mecânica quântica perto do horizonte de eventos, os buracos negros devem emitir uma tênue radiação térmica, agora conhecida como radiação de Hawking. Esta radiação, se existir,
levaria consigo uma pequena quantidade da massa e energia do buraco negro, fazendo com que este evaporasse lentamente ao longo do tempo. A taxa de evaporação é incrivelmente lenta para buracos negros típicos, demorando muito mais tempo do que a idade atual do universo para que mesmo um buraco negro de massa estelar desapareça completamente. No entanto, as implicações da radiação de Hawking são profundas. Sugere que os buracos negros não são prisões eternas, como se pensava, mas sim objetos dinâmicos que interagem com os seus arredores de formas súbitas, mas significativas. Além disso, a existência da radiação de Hawking tem profundas implicações para a nossa compreensão da informação no universo, levando ao paradoxo da informação do buraco negro, um enigma que continua a desafiar os físicos até hoje. Embora a maior parte da nossa discussão se tenha focado na ciência bem estabelecida dos buracos negros supermassivos, é difícil resistir a especular sobre algumas das possibilidades mais alucinantes que eles apresentam. Poderão estes titãs cósmicos ser mais do que apenas sumidouros gravitacionais? Poderão ser portais para outros universos, ou mesmo portais através do próprio tempo? A ideia de buracos negros como portais para outras dimensões ou universos capturou a imaginação de escritores de ficção científica e cientistas. Alguns modelos teóricos sugerem que a singularidade no centro de um buraco negro poderia representar um ponto onde o nosso universo se conecta a outros universos, ou talvez a outras regiões dentro do nosso próprio universo. Embora estas ideias permaneçam altamente especulativas e atualmente além da nossa capacidade de testar, elas destacam o sentido de maravilha e mistério que os buracos negros evocam. Estes objetos, nascidos da morte de estrelas e escondidos nos corações das galáxias, continuam a desafiar a nossa compreensão do cosmos e a expandir os limites da imaginação humana. Os buracos negros supermassivos, apesar de décadas de estudo intensivo, permanecem objetos enigmáticos. A sua formação, o seu comportamento e o seu destino final continuam a colocar algumas das questões mais desafiantes da astrofísica. À medida que desenvolvemos novas ferramentas de observação e estruturas teóricas, podemos esperar uma compreensão mais profunda destes gigantes cósmicos. O Event Horizon Telescope, que forneceu as primeiras imagens de sempre das sombras de buracos negros, é apenas o começo. Observações futuras com resolução e sensibilidade ainda maiores prometem revelar os detalhes intricados dos discos de acreção, jatos e campos magnéticos dos buracos negros, fornecendo mais informações sobre o seu funcionamento interno. A busca para desvendar os mistérios dos buracos negros supermassivos é uma jornada até aos limites do conhecimento humano, um testemunho da nossa curiosidade insaciável e da nossa vontade de compreender o universo e o nosso lugar nele. À medida que continuamos a explorar o cosmos, podemos ter a certeza de que os buracos negros continuarão a cativar a nossa imaginação e a inspirar-nos a expandir os limites da descoberta científica. Os buracos negros supermassivos, antes vistos como motores de destruição cósmica, emergiram como atores complexos e influentes no grande drama cósmico. Estes titãs gravitacionais, escondidos nos corações das galáxias, não são meros espectadores passivos. São participantes ativos na evolução do universo, moldando os destinos das estrelas, galáxias
e talvez até mesmo o tecido do próprio espaço-tempo. Desde os discos de acreção rodopiantes que brilham com a luz de 1.000 milhões de sóis até os poderosos jatos que perfuram o meio interestelar, os buracos negros supermassivos comandam a atenção numa escala galáctica. A sua influência gravitacional governa os movimentos das estrelas. As suas explosões energéticas podem desencadear ou suprimir a formação estelar, e a sua própria presença parece estar entrelaçada com o crescimento e a evolução das galáxias que habitam. À medida que nos aprofundamos nos mistérios dos buracos negros supermassivos, descobrimos uma história de criação e destruição, de ordem e caos, a desenrolar-se numa tela cósmica. Estes objetos enigmáticos, nascidos da agonia final de estrelas massivas, ou talvez do caos primordial do universo primitivo, tornaram-se fios integrais na tapeçaria do cosmos. À medida que continuamos a explorar o universo, encontramos buracos negros em todos os lugares para onde olhamos. Desde os restos de massa estelar de estrelas colapsadas até aos gigantes supermassivos escondidos nos centros galácticos, estes objetos enigmáticos servem como lembretes constantes das forças extremas em jogo no nosso universo. Desafiam a nossa compreensão da física, expandindo os limites da relatividade geral e da mecânica quântica, e inspiram-nos a colocar questões profundas sobre a natureza da gravidade, a origem do universo e a possibilidade de outras dimensões. O estudo dos buracos negros supermassivos é um testemunho da curiosidade e engenhosidade humanas. Usando telescópios na Terra e no espaço, podemos observar a dança das estrelas e nuvens de gás em torno destes gigantes invisíveis, inferindo a sua presença e medindo a sua massa. Com instrumentos como o Event Horizon Telescope, podemos agora espreitar o próprio coração destes objetos, capturando imagens das suas sombras e revelando os segredos escondidos no seu interior. A jornada para compreender os buracos negros supermassivos está longe de terminar. Muitos mistérios permanecem, como os mecanismos exatos da sua formação, a natureza da singularidade no seu núcleo e o destino final da informação que cai além do horizonte de eventos. Mas com cada nova descoberta, cada pista tentadora, aproximamo-nos de desvendar os segredos destes titãs cósmicos e o seu papel na grande sinfonia do universo.